Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Ceri, que você está na Collectors 1 e o vídeo de hoje é sobre leituras. Tenho lido muito mais do que ouvido muito mais. Tenho me dedicado muito mais às leituras do que às audições nessa última semana, então quero dar uma geral aqui, dei uma bela baixada na pilha de leitura e quero dividir com vocês. Então tem vários quadrinhos e tem um livro sobre o André Matos. Quero ver se eu consigo falar mais rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Começando com o terceiro ônibus da minha coleção, esta maravilha aqui, Planetary, que eu sempre quis ler e não tinha conseguido ler de forma total, porque ele saiu há alguns anos nesta edição definitiva, edição de luxo, enfim, edição definitiva, vamos dizer assim. Eu só consegui pegar o primeiro volume, não apareceu quem foi o segundo volume, quando eu fui atrás já estava esgotado. Então agora, no meu aniversário, me dei de presente o ônibus de Planetary. E é sensacional, sensacional, lindão. Olha como ele é. Aqui ele é como um guia Planetary, né? E para você que não sabe do que se trata a história, é uma obra do Warren Ellis com o ilustrador John Cassaday. A gente acompanha três personagens que são os arqueólogos do século XX, a gente pode colocar dessa maneira. Esses personagens, eles transitam durante todo o século XX, encontrando segredos da humanidade. O interessante aqui que o Warren Ellis faz é que ele faz com que esses segredos sejam relacionados com histórias da cultura pop. Então tem desde referências a filmes até referências a histórias em quadrinhos, a personagens em quadrinhos. Dos trabalhos do Warren Ellis, deste roteirista, é o melhor que eu já li. Tá? É incrível, é realmente uma obra referencial maravilhosa, são 860 páginas, sensacional. Tem toda a série aqui dentro, tá? Toda. São 27 edições que a gente tem neste ônibus, com 3 extras no final, 3 crossovers. Um com Planetary, que é meio confuso, meio corrido. O Planetary também era escrito pelo Warren Ellis, não ficou legal. Um com a Liga da Justiça, que é totalmente dispensável, não faz sentido nenhum, né? É ruim, não é bom, é meia boca, sabe? É lamentável. E daí o melhor de todos, que é um crossover com o Batman, com arte sensacional do Cassaday. Recomendo muito, pegue porque é muito bom. Na sequência, outro material da DC, Superman Aeroespacial, eu tinha comprado há algum tempo, não tinha lido ainda. Material com roteiro do Mark Russell, com arte do Mark Allred. O Mark Allred tem uma arte muito característica, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Eu particularmente gosto bastante. E esse quadrinho é interessante porque ele já, no início, ele já quebra a premissa básica da história do Superman, porque o Superman é um personagem que ele é associado muito à esperança. E nas primeiras páginas aqui a gente vê que ele está enfrentando algo que não tem esperança. Explico. Nós temos um Superman no mundo real, se relacionando com personagens e acontecimentos reais do século XX. Isso é muito legal. Tem referências ao John Kennedy, ao Nixon, ao Elvis, a um monte de fatos reais aqui. Não só com o Superman, mas com outros personagens da DC, como o Batman, Lanterna Verde, a Liga da Justiça e tal. Eles enfrentam algo aqui que desde o início você já percebe que não tem muita esperança. Então quebra essa questão da esperança ser digamos, a emoção, a característica base que permeia todas as histórias do Superman. E mesmo você sabendo disso, você fica com a esperança de que tenha um final feliz aqui, que não deixa de ser algo que realmente acontece. Tá? É muito bom, muito bom. Um dos melhores quadrinhos do Superman que eu li desde sempre. O Superman é um personagem... Tem um cachorro lá fora, né? Pensei que não tinha, mas enfim. O Superman é um personagem que as melhores histórias acabam sendo nesses arcos fechados, fora da cronologia. Então essa aqui é muito boa, saiu ano passado pelo Panini, é sensacional, recomendo. Peguei a segunda edição definitiva de Tom Strong, do Alan Moore com Chris Sprouse. Isso aqui é uma das minhas obras favoritas do Alan Moore
pouco falada, e sabe por quê? Porque pouca gente leu, na verdade. Isso aqui eu acho delicioso, é uma homenagem a histórias pulp, a era de ouro dos quadrinhos. O Tom Strong é um herói científico, é uma ficção científica sensacional, cheia de metalinguagem, experimentações, referências a arcos de outras histórias, também arcos clássicos de outras histórias. Vou mostrar uma capa aqui, que vocês já vão entender isso. E cara, é divertidíssimo, tá? Divertidíssimo. Mostra um Alan Moore um pouco mais solto do que essas obras mais elaboradas que a gente associa a ele, como Watchmen Planetary, do Inferno e tal. Olha essa capa aqui, referenciando Crise nas Infinitas Terras. Isso aqui é muito bom. Tem as duas primeiras edições definitivas, vi que a Panini já vai lançar a terceira. Peguei daí Dragoneiro e Conan, encontro do Conan com o Dragoneiro. O Dragoneiro é o personagem da Bonelli, é um matador de dragões, e aqui o Conan está atrás de um dragão, e eles vão um para o mundo do outro em momentos da história, e juntos lutam contra este dragão, tá? Crossover muito bom, muito bom, muito bom. Acabamento de luxo da Panini, em capa dura. Aqui a gente tem um mapa detalhado do universo de Dragoneiro, e aqui um mapa detalhado da era Iborena de Conan. Adorei este material, tá? Nunca tinha lido nada do Dragoneiro, li pouca coisa do Conan, achei a arte muito boa, gostei dos desenhos, os criadores aqui, os roteiristas e artistas são os mesmos da série do Dragoneiro, e como eu disse, é uma série da Bonelli, é muito popular na Itália, aqui no Brasil publicada pela Mitos. Gostei tanto que comprei Dragoneiro Origem para ter aqui na coleção. Se você gosta de Conan, vá atrás. Agora 3 recebidos de editoras, começando com Canções do Cisne, recebido da QS Comics. Aqui esse quadrinho do W. Maxwell Prince, que é o roteirista, ele é o roteirista e tem colaborações com diversos artistas, como o Martin Simon, de O Departamento da Verdade, e o Felipe Andrade, de As Muitas Mortes de Laila Starr. Ele pega o conceito do Canto do Cisne. O Canto do Cisne, o conceito é o fim das coisas, tá? E entrega 6 histórias aqui. O fim do mundo, o fim de um casamento, o fim do mundo, o fim de uma sentença, o fim da anedônia e o fim do caminho. Quadrinho muito elogiado pelos influencers que receberam este material da editora, vem em capa dura, papel couché. Eu gostei, tá? Gostei principalmente de algumas histórias aqui, mais do que as outras. Eu adorei uma história aqui, que é O Fim de um Casamento. Essa história aqui, que tem arte do Felipe Andrade, de As Muitas Mortes de Laila Starr, onde a gente vê um casal que está se separando, e daí a briga deles nos tribunais, literalmente ilustrada aqui. Gostei bastante mesmo. Gostei de um outro, que é um conto muito massa, O Fim do Mundo, que mostra os sobreviventes de uma catástrofe nuclear reconstruindo o planeta. Muito interessante esta história. E a última aqui é algo muito singular, a última história que tem neste quadrinho, que é O Fim do Caminho, que mostra um texto todo em poesia, com ilustrações, e depois na parte final aqui a gente entra literalmente num quadrinho em si, e daí tem umas metalinguagens, assim. Essa última história é realmente muito boa, gostei bastante deste material. Um que me surpreendeu muito foi Um Lugar Melhor, publicado pela Taverna do Rei. Não sabia o que esperar deste quadrinho e achei sensacional. O que acontece aqui? A gente tem um menino de 8 anos que mora com a mãe, que cria ele sozinha, junto com o avô, que é o pai dela. Só que daí o garoto e o avô são melhores amigos, assim. O avô incentiva a imaginação do garoto, são fãs de um personagem de histórias em quadrinhos e vivem aventuras diárias sobre isso. Porém, logo no início da história, o avô morre de maneira súbita, surpreendente, assim. E daí o menino recebe a notícia que o avô foi para um lugar melhor, porque a mãe não consegue lidar muito com o luto. E o menino, com a cabeça cheia de imaginação, vai procurar onde é esse lugar melhor, e daí sai em uma jornada. É um quadrinho emocionante, tá? Que ele é todo em cinza aqui e tal.
ele me surpreendeu porque ele trata, não só por tratar o tema do luto pelo ponto de vista de uma criança, mas pela profundidade com que os autores Duane Murray e Sean Daly conseguem abordar isso, tá? Tem umas partes aqui bem pesadas, bem tristes e, cara, que mexem muito, assim, sabe? Com toda pessoa que já perdeu alguém e tal, não sei se você já perderam alguém, mas faz parte, né? Faz parte da vida a gente ter essas perdas. Ele tem referências às capas do personagem que eles acompanham. No quadrinho tem referências a capas de arcos clássicos, por exemplo. Esse aqui é o Homem-Aranha Nunca Mais, da Marvel. Tem outra referência muito massa aqui, deixa eu só achar, tá aqui ela, referência à morte do Superman. Esse quadrinho aqui tem pouquíssima gente comentando, é muito legal, veio com marcadores de páginas, adorei, parabéns à editora Taverna do Rei por ter publicado. A Comic Zone me enviou a Q, que é o 4º volume da série Prisioneiro dos Sonhos. Eu fui com uma expectativa muito grande sobre esse quadrinho, porque meu amigo Rafael, do canal Batatinha Comics, que eu recomendo, se você gosta de quadrinho, acompanhe o trabalho do Rafael, que é uma enciclopédia. Ele leu os 3 primeiros volumes e elogiou muito, tá? Tem um termo que é utilizado aqui, que eu vou colocar aqui embaixo, que eu não estou lembrando agora, que é literatura ergódica, acabei de lembrar. Que a abordagem ergódica, ela faz com que os autores, ela é aplicada quando os autores criam histórias que, para serem lidas, exigem que o leitor ele tenha algumas interações com o objeto do livro. Então, nesses 3 volumes anteriores, você tem que virar o livro de cabeça para baixo, tem uns que tem um negócio rasgado no meio, tem que tirar uma coisa de cima, tem soluções ergódicas muito legais. Porém, este volume aqui, ele tem essa questão ergódica na revelação do que é a Q, no final aqui revela o que é. Porém, me passou a sensação de eu ler esse material, acompanhar a jornada desse personagem e a revelação ser assim, tipo, quando revelou, tá, mas só isso, sabe? Passou uma sensação de perda de tempo ler este material. Ele é todo em PB, é uma série que é publicada na França, quadrinho com uma pegada mais experimental, mas não curti, sabe? Me decepcionou bastante. Conversando com o Rafael também achou, ele leu também, achou o volume mais fraco da série, enfim, saiu em capa dura aqui pela Comic Zone. Agora o material que eu peguei e lamento que a editora tem parado de publicar, que é O Mundo Sombrio de Sabrina. Você deve lembrar dessa pequena, essa adolescente mágica, né? A gente pode colocar dessa maneira, tem série Netflix e tal, e você pode ler isso aqui, tá, quadrinho teen e tal. Não. Esse quadrinho aqui é um quadrinho pesado, é um quadrinho de terror, com canibalismo, sacrifícios humanos, com rituais sangrentos, cheio de coisa de horror, assim. Cara, é surpreendente o quanto é pesado. Então, eu havia pegado o primeiro volume há algum tempo, agora eu peguei o segundo volume aqui na Joreli, que é a Comic Shop daqui. Veio com marcador e veio com um pôster simpático aqui dentro, tá? O problema desse quadrinho é que não tem nada a ver com a qualidade da história. A qualidade da história e a qualidade da arte é ótima, tá? Ótima, ótima, ótima. Eu adorei. Pesadaço, tem referências meio sexuais aqui no meio. Cara, é muito bom isso aqui, é realmente sensacional. A pena que a editora, que é a Geektopia, que é a editora de quadrinhos do grupo Novo Século, ela só publicou esses 2 arcos, então a série não está completa aqui. Mas se você encontrar, pegue. Até estava em promoção na Black Friday da Amazon, tá bem baratinho, 20, 30 pila, porque é muito bom. Apesar de não ter um fim aqui, a experiência vale e eu recomendo. E para fechar, saindo de quadrinhos, li André Matos, A Obra, do Clóvis Romani e do Gustavo Maiato. Esse livro aqui tem uma proposta muito interessante, que é o seguinte: a Estética Torta é conhecida pela publicação de livros do cenário do rock, principalmente do metal, mas trazer livros de autores estrangeiros. E a Estética Torta daí tem alguns projetos para publicação de projetos próprios, né, de autores nacionais, que a editora viabiliza e traz para cá.
Um dos principais títulos da editora, inclusive, é André Matos, o Maestro do Heavy Metal. E aqui, esse livro é como se fosse um complemento ao Maestro do Heavy Metal. A proposta aqui é muito boa pelo seguinte, porque os autores se debruçam sobre toda a discografia que o André Matos gravou, com o Viper, com o Angra, com o Virgo, com o Xamã, a sua carreira solo e o projeto Sinfônia com o Timo Tolkki. Então são 13 álbuns, se não me engano, e 94 músicas analisadas. A proposta é analisar as letras, o significado das letras e contar os bastidores de todas essas histórias. Então o projeto em si é muito bom, digno de aplausos, gostei, o acabamento capa dura, primoroso da estética torta. Daí a gente tem aqui, deixa eu pegar o início de qualquer álbum aqui, vamos pegar aqui, ó. Sempre começa um álbum, tem uma página com a foto do álbum e tal, daí aqui dentro a gente tem, por exemplo, a história da música e a letra em português. Porém, penso que poderia ficar melhor, ficaria mais completo se trouxesse também a letra original em inglês. E tem uma crítica aqui que é a seguinte, porque na contracapa fala que leremos uma análise minuciosa, uma análise profunda sobre as letras. E na verdade, no geral, me passou a sensação de as análises serem um pouco rasas e apressadas, um pouco curtas, assim, sem ter muito aprofundamento, tá? Vem muito desse material, dessas interpretações, para chegar no significado das músicas, vem de entrevistas dadas pelo André ao longo da carreira, também companheiros de banda e tal, mas senti um pouco essa falha no livro. Então a sensação que eu tive após terminar de ler é que é um livro bom, porém que tinha potencial para ser muito melhor do que é. Mesmo assim, um projeto inédito, não conheço poucos livros que, pelo menos aqui no Brasil, não sei se tem um livro nessa pegada analisando a obra de um artista como o André. Deve ter análise de letras do Caetano, Chico, essas coisas assim, mas no caso do rock, no caso do metal não tem, então o projeto é muito legal por causa disso, mas penso que o resultado poderia ser muito melhor do que foi, apesar de já ser bom, tá? Então era isso, recomendo tudo aqui, tá tudo aqui, li, recomendo que você leia e chegue às suas próprias conclusões, como eu sempre digo, né? A gente está aqui para dar dicas e tal, mas a palavra final é sempre de você, tanto em relação à leitura quanto em relação às audições. Obrigado por assistir, obrigado às editoras por terem enviado material para cá, obrigado a todo mundo que acompanha a Collectors 1 e divide comigo, compartilha comigo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos e pelos livros, e pela música e pela cultura pop de modo geral. Valeu, obrigado e até!